participei. Não é a 8ª maravilha do mundo, mas a gente hoje despertou uma esperança no Fluminense. Muitas pessoas podem ter esquecido que há 5 anos atrás a gente ocupou Dona Marta, que não tem mais tiro em Botafogo há 5 anos. Pavãozinho, Cantagalo, Rocinha, Manguinhos, Alemão, são 33 comunidades. Vamos chegar a mais 40, libertando mais de 1,5 milhão de pessoas. Pessoas que não... Vamos chegar lá. Foi tudo para Niterói, Júlio? Não foi não. Em São Gonçalo, estou lá sempre, não faço outra coisa de não ir em Niterói. Eu sei. Olha o barrejo. Nós vamos chegar lá. Agora, essas comunidades ficaram 40, 50 anos assim. 40, 50 anos. E hoje, a pessoa sai de lá e vê um policial lá dentro. Não é a polícia entrando lá para trocar tiro com bandido. E nós vamos chegar em Niterói fortemente. Então, Dulce, as manifestações eu atribuo, como eu falei aqui, o Rio não é trivial. Hoje toda a nossa oposição está unida, da esquerda à direita. Teve as manifestações, os 300 mil, deixou um recado forte para nós todos, aqui no Rio elas foram muito fortes, e depois ficou um movimento que a gente vê nitidamente que é de oposição ao governo, né? Onde tem bombeiros, tem milicianos, tem tráfico, tem tudo. Meu amigo, uma multidão, Maracanã, Rock in Rio, você puxar um couro, vai embora qualquer coisa, ainda mais um artista em cima do palco. Vai com tudo. A presidenta Dilma me falava na semana passada, quando nós estávamos em São Gonçalo, que ocorreu com ela no estádio de Brasília. Uma multidão, o presidente Lula foi o presidente que saiu com maior popularidade do país. E a gente viu aqui o que ocorreu no Pan-Americano. Se você tiver medo de vaia, tiver medo de enfrentar a multidão, e a gente tem consciência, você tem que ter consciência que você tem que governar para todos, mas você não pode querer unanimidade. Nós tivemos aqui, tem quase 10 milhões de eleitores, nós tivemos 67% dos votos. Nós tivemos 3 milhões e 300 mil pessoas que não nos escolheram. Então você tem que entender. Se você não aceitar isso, você não serve para ser homem público. Você tem que dialogar, tem que cada vez mais conversar, sentar. O mundo é outro. O mundo é outro e agora eu tenho orgulho de ter estado esses 7 anos à frente do governo, de ter podido avançar em todas as áreas. Nós temos avanços em todas as áreas que a gente demonstra. O Rio está crescendo quase o triplo que o Brasil cresce. Quase o triplo. Nós ficamos mais de 40 anos discutindo a área portuária de quem eram os terrenos. E no entendimento, que é a grande marca do nosso governo, no entendimento a gente resolveu todas as pendências que tinham ali. Aqui, quando nós chegamos em 2007, e a popularidade do SEAS foi menor do que agora, se discutia de quem era o mosquito. O prefeito César Maia jogou toda a responsabilidade de combater a dengue com a gente. E a popularidade do SEAS foi lá embaixo, e elegeu o Eduardo Paes logo depois. Então essa questão de popularidade, às vezes você está embaixo, está em cima, isso para o político é a coisa mais... Agora, tem consciência na hora que a gente mostrar o governo que fez, ir para o horário e sair para o debate, não tem medo nenhum de enfrentar ninguém. Ninguém, zero. Zero de preocupação. Eu acho que a gente tem avanços significativos. Esse Estado, com os números que eu dei aqui, do crescimento econômico, dos centros de pesquisa que estão vindo para o Rio, das resseguradoras, onde eu fui agora debater na hora do almoço com o mercado financeiro, que tinham ido todos embora do Rio de Janeiro. Hoje, todos os setores de seguradoras estão aqui dentro. Todos os fundos de pensão estão aqui dentro. Eu falava com um dos maiores empresários do país essa semana, ele falava, Pezão, há 7 anos atrás,
e essas pessoas que ficam perplexas às vezes de não entender o que está ocorrendo no Rio, eu vinha no Rio uma vez por semana para ir na praia. Vinha na sexta-feira, que eu tenho apartamento aqui. Hoje, dos meus 30 dias, eu passo 18 aqui. Porque tudo que tem de obra, tudo que se resolve hoje da minha empresa é aqui no Estado. Então, é você ter consciência do que você fez e saber onde você errou e tentar consertar os erros. Essa questão da segurança, eu duvido que algum outro governante dentro do país tenha enfrentado a segurança pública com esse grande brasileiro, que é o secretário José Mariano Beltrame. Eu duvido que quem tem mais garrafa vazia para vender do que a gente num debate. Duvido. Duvido que tenha outro governo. Vai em São Paulo, não era uma ilha de excelência? Olha o que ocorre hoje lá na segurança pública. Canso de ver paulista andando aqui. Cruzo na praia todo dia de manhã quando eu caminho com o Paulo Scaff caminhando na aula aqui, sem segurança. Claro que a gente quer levar para todos os lugares e vamos levar. A gente tem o norte, como eu falei aqui na minha fala, nós temos o norte, vamos levar. Vamos levar só a Niterói, não. Quando a gente fizer Niterói, vamos fazer São Gonçalo junto. Porque muito que vem para Niterói é de São Gonçalo. Se você não resolver São Gonçalo, você não resolve Niterói. Niterói, aquilo ali, você ocupa com aqueles morros ali, você ocupa mole. Tem que entrar lá dentro de São Gonçalo, agora tem que ter soldado. E aí eu falo da formação do soldado aqui pro João, né? A gente tem uma escola hoje de formação, onde a hora-aula que a gente paga hoje pro instrutor da polícia, e tem 10 mil instrutores para dar aula, pagamos mais do que a UFRJ paga com o professor. Antes era um castigo, o professor ele ia para dar aula, ia ser instrutor, não recebia nada na Polícia Militar. Então a gente hoje tem um banco de 10 mil professores querendo ir para as nossas escolas. E vamos interiorizar as escolas. Estamos colocando em Rio das Ostras e vamos colocar em Três Rios uma escola para formar policiais no interior e agilizar. Claro que a gente queria preparar muito mais rápido. Agora não dá também para você ficar, além do curso dele, você ficar 2, 3 anos preparando mais ele. Tem que ir para a luta e hoje uma polícia cidadã. A gente quer cada vez mais ele desarmado, mais consciente. Agora, você não pode julgar 81 mil policiais, 56 mil policiais, por um erro de 4, 5 ou 10. Você tem que investir cada vez mais nessa formação, pagar melhor o salário, que é o que a gente fez. Demos aumento todos os anos para o policial militar, civil, no corpo de bombeiro, na SEAP. Agora, se fosse fácil fazer, já estava pronto há muito tempo. Isso é fruto de muito suor e muita dedicação. Agora, da política sobre a homofobia, eu vim aqui assim, com o coração aberto, como eu falei aqui para o Eliseu, eu não tenho um programa de governo. Nós temos um secretário hoje de Direitos Humanos, e nessa área o Rio, com grandes leis do governador Sérgio Cabral, que passou no Supremo agora os direitos civis, aqui a gente é referência no país, foram leis que o Sérgio fez. Então eu combato a violência contra qualquer um, né? Coisa mais triste que tem para mim é quando eu acordo de manhã e sofro, né, como se fosse um membro da minha família, quando eu vejo alguém morto por uma bala perdida, quando eu acordo de manhã, vejo o noticiário de manhã e vejo que houve uma violência. Ainda sofro muito. Eu não fui criado assim, não estou acostumado assim. Agora você, depois de 4, 5 anos de governo, você entrar dentro do alemão hoje, tem um teleférico, turista, cartão postal, turista entrar lá, mudar a realidade de um lugar daquele, mostra que você entra em qualquer lugar. É você ter foco e ter formação, você entra em qualquer lugar. Isso a gente demonstrou e estamos demonstrando no dia a dia. Último bloco aí. Andrezinho. Porfírio, servidor, eu falei aqui, Porfírio, eu vou investir maciçamente
sei das deficiências do Prodeste. Nós já admitimos, fizemos concurso em quase todas as áreas. Quase todas as áreas. Se tem um governo que valorizou o servidor público, foi nós. Fizemos o primeiro concurso do Detran. Nunca o Detran tinha tido um concurso na sua história. Nunca tinha tido concurso na área ambiental. Falei aqui da Fazenda. 20 anos sem fazer concurso para a Fazenda. Professores. Gente, hoje caiu drasticamente o número da falta de professores. Gente, hoje estamos investindo fortemente na carreira de gestores. Temos gestores hoje espalhados em todas as secretarias, que está sendo um avanço tremendo para a gestão. Triste é que os nossos salários do executivo não são tão atraentes, a gente perde muitos profissionais. Então, infelizmente, engenheiro. O engenheiro hoje nosso, a gente fez concurso para o DR, para o INEA, para todos. Mas, infelizmente, o mercado hoje falta engenheiro. Vem a empresa privada, vem o TCU, vem o TCE, vem o Ministério Público, paga 3, 4 vezes mais. O Estado tem essa limitação. Não adianta a gente lutar contra a maré, mas nada impediu da gente avançar. Mas é uma luta permanente. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais dinheiro para valorizar o servidor público. E eu falo isso de cadeira, porque quando eu saí da prefeitura, eu deixei 93% do meu quadro de funcionários concursado. Quando eu peguei com 10%, deixei com 93%, só 7% com cargos terceirizados ou cargos de confiança, e fiz plano de cargo e salário para todos os funcionalismo público. Eu acho que a gente, uma coisa, que eu acho que a gente vai ser muito medido, né, todos que falam candidato, é que cada um que passou na sua cidade o que fez. Você tem que ser julgado também pela sua gestão. Eu acho que cada cidadão, e por isso que eu não tenho medo de enfrentar ninguém, é o que você fez na sua cidade. Então eu aceito qualquer desafio e ir lá na minha cidade e comparar o que eu fiz lá e ver os outros. Andrezinho. Boa tarde, vice-governador Pezão. É um prazer estar conversando com o senhor aqui novamente. A gente já teve contato em algumas oportunidades, que o senhor conhece muito bem a nossa instituição, a Associação Fluminense de Reabilitação lá em Niterói. A questão que eu levanto é que, como o senhor conhece, é mais fácil ainda falar. O senhor sabe que a FR hoje é referência no Estado. A gente atende 72 municípios em oficina de órtese e prótese e em 13 municípios ao nosso redor para reabilitação física motora de média e alta complexidade. Só que a gente ainda entende que isso é pouco. O que a gente pode esperar ainda desse governo, e se o senhor realmente vier a ser governador, o que a gente pode esperar para a questão da reabilitação? Porque eu saliento porque tem muita gente aqui que é do interior e nem tem ideia do quanto é importante para eles a reabilitação no interior, porque não tem reabilitação no interior. Quando a gente, aí eu remeto para mais uma questão, porque a gente pode falar da meta 4 do governo federal, que fala sobre educação inclusiva, e para a pessoa com deficiência estar na educação inclusiva, estar na escola regular, antes de qualquer coisa, o senhor sabe muito bem, conhece a nossa instituição, precisa passar por um centro de reabilitação, que é a base de tudo. E o senhor conhece lá a nossa instituição, porque eu tenho que salientar aqui que esse governo foi parceiro nosso da instituição, foi um facilitador. Sempre que nós precisamos, eu não estou aqui para fazer propaganda, mas eu tenho que ser verdadeiro e legítimo com a questão. Mas ele sempre que foi solicitado, esteve presente com a gente, conversando com a gente e facilitando as questões voltadas para a pessoa com deficiência, da Associação Fluminense de Reabilitação. Para as pessoas que não sabem, a FR e mais 3 instituições do Estado são referências. A FR, Pestalozzi, que não está bem, a DBR e o Sara Kubitschek. E tem a ACD, né? Então, nós temos 5 centros de referência no Estado inteiro. E a gente precisa pensar nisso. E uma outra questão que eu quero aproveitar a oportunidade de perguntar, que não tem nada a ver com reabilitação, mas eu quero aproveitar a oportunidade. No início desse ano, nós tivemos uma audiência pública lá em Niterói, com o presidente da CCR Barcas, que eu tive presente, e um dos questionamentos que a gente levantou lá era a barca da madrugada. E o presidente foi claro para a gente, dizendo que o contrato de concessão não prevê barca da madrugada. A gente tem a oportunidade de, no próximo mandato, se o senhor for
governador, ou nesse próximo ano, ainda no final do mandato do governador Sérgio Cabral, repensar esse contrato na questão da barca da madrugada, que para o morador de Niterói é extremamente complicado não ter a barca da madrugada. Obrigado. Júlio. Boa. Eu vejo aqui uma pessoa bastante competente, que foi vereador, foi prefeito, então está apto a exercer qualquer mandato, e eu vejo que está bastante... está bem conceituado de todos os problemas que existem no Estado e nas cidades. Só que tem o seguinte, vou voltar aqui para fazer um pedido. O problema de segurança de Niterói. Sabe por quê? Niterói foi a terceira cidade de qualidade de vida. Hoje, se vocês podem mostrar Santa Marta, Dona Marta, Alemão para o mundo todo, não pode mostrar Niterói. Parece que o Beltrame não conhece, não gosta de Niterói. Vai me desculpar, mas essa é a grande realidade. Porque quando ele planejou entrar em algum lugar, era sabido que eu ia escapar para algum lugar. Todo mundo sabe, então só ele não sabe. Todo mundo sabia disso. Então por que não fez primeiro a barreira para evitar o que está acontecendo na nossa cidade? Nossa cidade hoje, a gente lê os jornais da cidade, coisa que a gente nunca leu. Nunca leu, passamos a ler depois que aconteceu todos esses problemas. Ou seja, resolve um problema aqui e cria-se um problema sério numa cidade em que foi referência durante muitos anos, onde temos deputados, temos várias pessoas e não está conseguindo resolver. Então, dizer que vai deixar quem pode de mais, pode de menos, deixar na mão do secretário para resolver, eu desculpe, o vice-governador, para mim ele não gosta de Niterói. Eu vou só queria completar essa pergunta. Conte. Eu só queria completar essa pergunta, governador. Governador, eu queria só completar essa pergunta da questão de segurança. Por que o senhor acha que uma cidade que tem um policial para cada 1.800 habitantes? Qual a sua opinião sobre isso em relação ao Rio de Janeiro? A diferença do número de habitantes policial. Vinícius aí atrás, depois Raulino e Serrano. Lá o companheiro ali. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Ponte Bittencourt, vice-governador. Meu não é uma pergunta, é um agradecimento. Inicialmente, quero agradecer ao deputado Ponte Bittencourt por nos permitir o exercício pleno da democracia.